Eu salvei vidas, de 12 mil pacientes morreram 0, só coincidência. Eu acho que assim, a menor dose possível é melhor. Eu gosto muito da medicina de subdose. Ela funciona bem, tem menos efeito colateral, mas tem efeito colateral de reduzir faturamento. Monjaro, por exemplo, se eu for prescrever, que tá na moda, eu não tomando. Tem pacientes que eu prescrevo uma vez por mês, que é aquele pronto. Porque eu não quero ele acostumado. Eles não odeiam isso, porque não tem um turnaround, né, assim, dele comprar todo mês. A molécula de água do oxigênio com hidrogênio, você gastou a água no teu processo, você tem ali um radical livre. Ora, se você só colocar essa água no sol, você recupera esse elétron com facilidade. Ponto, simples assim. Aí o que fizeram? Meu vídeo, Rede Nacional, um grande programa de TV, colocaram um endocrinologista para comentar o vídeo e ele desceu a lenha, porque isso é um absurdo, porque isso não regula o hormônio. Achei ele na internet. Doutor, tudo bem? Posso te ligar? Pode. Expliquei para ele, conversei com ele uns 45 minutos. Dei a ele pelo menos 5 provas. Olha, funciona. Se colocar água aqui, você mata a bactéria, então é positivo. Se você colocar água aqui, o cloro é volátil, então ele vai embora. Portanto, você ganhou de novo. Ele falou, nossa, cara, que legal. Eu falei, agora você vai voltar lá e vai comentar isso de novo? Não, não é bem assim que funciona. Cara, esse é o tipo de coisa que começa a dar embrulho no estômago, sabe? Porque você coloca um cara que não entende porra nenhuma daquilo que ele tá falando para comentar o negócio, mas porque ele está protegido por um título e ele passa a vomitar uma verdade a partir disso que... Se você tiver o título, mas não corroborar plenamente com a narrativa, você também é excluído, fica tranquilo. Concordo. Eu não sei por que você está aqui, eu não sei qual foi o motivo que te trouxe até esse momento, mas eu tenho uma coisa para prometer para você. Esse episódio está sensacional. Só pelo off aqui a gente já teve uma ideia de como que o negócio vai ser. Então, vou dizer para você, bem-vindo, bem-vinda, que você possa ter aqui uma experiência e uma viagem incrível nesse nosso podcast. Eu sou o Dr. Júlio Luckmann, sou fitoterapeuta clínico. Estamos aqui sempre conduzindo o nosso Fitocast, tendo aqui sempre como co-host o melhor co-host do planeta, Dr. Endrigo Prevedelo. Olá, todos sejam muito bem-vindos, né? Porque este episódio aqui a gente tem um convidado que é um cara, eu considero ele um herói. Ele foi um herói, ele infelizmente teve algumas repercussões aí, uns percalços, vamos dizer assim, mal reconhecido, mas pode ter certeza que eu te considero um herói para nossa... Opa, já temos 2 aqui. Poxa, eu agradeço, mas eu vou fazer só uma retificação. Só pelas vidas salvas, eu não preciso de reconhecimento extra algum. Não, isso. É por isso então, que eu gosto desse cara, tá vendo? Vocês já sentiram como é que vai ser aqui hoje, né? Nós recebemos aqui hoje o Dr. Flávio Cadeggiani. Por favor, tem que ter, né, a entonação correta. Dr. Flávio é médico endocrinologista, doutor em endocrinologia e acompanho o seu trabalho já há bastante tempo. A Covid me fez o favor de te apresentar para mim, porque eu não sabia quem você era. Acompanho o teu trabalho, acompanho tuas pesquisas. É médico, é pesquisador, é cientista, faz podcast, viaja, palestrante internacional. Então tem muita coisa para oferecer para a gente. Doutor, se sinta abraçado e muito bem-vindo. Sou eu quem agradeço. Eu quero dizer que eu levo tanto em consideração vocês que eu quero contar aqui hoje algumas coisas que eu já tenho há alguns anos guardado, tá? E eu faço questão de ser aqui. Então, espero que vocês não se choquem tanto. Tem coisas que realmente são inesperadas, tem coisas que são inacreditáveis, mas temos documentação. E eu tô pronto para contar o que eu preciso contar, e eu também não quero só ficar nisso. Eu quero contar um pouco da questão pessoal, do meu hobby, do porquê, dos aprendizados, contar o que eu estou fazendo atualmente, projeto para o futuro, tudo, porque eu acho que tem tudo a ver, sabe? E o amadurecimento que todo o processo desde a Covid trouxe, porque a Covid foi um processo de despertar para muita gente, né? E eu me incluo nisso. Eu já tinha meus questionamentos, mas eu me incluo e eu quero falar algumas coisas que eu tenho entalado e faz muito mal eu não dividir. Eu fui recomendado não fazer publicações por 3 a 4 anos científicas. Então a última vez que eu publiquei foi em 2022, eu vou voltar a publicar no ano que vem, início do ano que vem. E fui recomendado não falar sobre muita coisa, sabe? Entenda-se recomendar em mais de um sentido, como, tá? Entendo e digo a você que me identifico. Hoje eu estava dando uma olhada, eu dei um Google assim do seu nome
E algumas das pessoas que fazem críticas diretas são as mesmas que me criticam, sabe? Então eu me identifico muito. Se assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? É tipo isso. E aí uma das coisas que eu quero te perguntar, e que pra gente começar a nossa conversa, quando eu saí de dentro dos muros da universidade e de dentro das 4 paredes da clínica, para poder falar, para poder dizer para as pessoas as coisas que eu leio, que eu estudo, que eu testo, que eu pesquiso, obviamente vai ter aquele que vai bater nas costas e vai dizer, cara, te amo, você é top demais. Mas a gente recebe muita paulada, a gente recebe muita pancada. Da onde surgiu essa energia sua de vir a público, de conversar, de trazer informação e transcender os muros da clínica, da escola, da universidade e assim por diante? Que inclusive eu fui informalmente expulso por conta da Covid, da Escola Paulista de Medicina, né? Você não pode mais utilizar o nome. Mesmo eu estava informalmente orientando alguns mestrandos e doutorandos. Hoje a gente chega no patamar que tanto faz se a pessoa acredita no que eu vou falar ou não, nesse sentido. Mas eu senti meio como uma missão, né? Eu entrei na história da Covid porque a espironolactona era uma medicação que atuava num sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uhum. Então, eu previ que ela poderia ajudar. E realmente ela mostrou ter evidência depois de alguns anos. Nessa história toda, eu fiz a primeira publicação ainda em março de 2020 no American Journal of Physiology, que tem um fator de impacto bem elevado. Na época ainda não estava politizado, né? Aí a espironolactona também atua como antiandrogênico, né? Assim, inibindo as ações de testosterona ou de hormônios com ação de testosterona. Uhum. E um grupo percebeu, já sabia-se que os homens ficavam muito piores que as mulheres. E aí um grupo identificou na Itália e na Espanha e depois no Peru que os homens calvos iam ainda pior. E aí se veio a teoria. Aí tinha uma proteína dentro da spike, tem uma proteína chamada TMPRSS2, TMPRSS2, cujo único modelador conhecido de fato são os androgênios, a testosterona, a dihidrotestosterona, e que ela ela preparava o vírus SARS-CoV-2 para a entrada pelo ECA2. Então parecia que tinha ação dupla. Nessa história, eu entrei em contato com esse grupo que identificou isso. Era um grupo de dermatologistas, para você ver. Então, por isso que eu chamo que são missões, né? Uhum. E aí a gente começou a pesquisar, conversando com a dutasterida. E uma coisa que eu vou falar aqui, que eu nunca falei assim abertamente, a gente fez um estudo em 2020, que foi publicado em 2021 e que foi sumariamente ignorado. A gente só começou a seguir os pacientes. Lá na clínica eu tratava com hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, um dos 3, ou mais espironolactona. E alguns não os tratavam porque vinham de fora, porque passaram da janela. E eu falei assim, vamos ver quem que tem chance de responder. O que aconteceu? Começou a ter tanta diferença, os que não trataram em hospitalizados, etc., que entrou num quadro chamado Clinical Equipoise, que era antiético eu continuar fazendo qualquer estudo com placebo puro. Então, todos os meus estudos tinham uma base farmacológica. Uhum. Placebo não. Tanto que todos foram aprovados pela... Tá? Então, até a politização das minhas pesquisas eram aprovadas, meus projetos, em 2-3 dias. Então, antes da politização, havia-se um interesse real nisso. Você vê vídeos de um ministro da STF que já foi da PCdoB, era governador de um estado que ele abertamente fala, há gravações abertas, hein, apoiando hidroxicloroquina, ivermectina, sabe? Uhum. E não dá para dizer que na época não tinha evidência, depois tinha evidência contrária, não dá. Tá? A grande questão é que as pessoas não entendem. A Covid, ela tem uma similaridade com a obesidade. A fisiopatologia ela é complexa. Então, um alvo só, dificilmente você vai ter uma eficácia muito alta, né? Só que a Covid, assim como a obesidade, se você tiver uma boa reserva de imunidade, você também é melhor na Covid. Então, o nível de vitamina D é mais alto, ninguém se discute mais isso, Uhum. entendeu? Então, quando a gente começa a circular por aí, aconteceu uma coisa horrível. Qual foi o problema? Eu salvei vidas, tanto... De 12 mil pacientes, morreram 0, só coincidência, né? E na pesquisa, eu comecei a salvar muita vida, principalmente com a última, que era a proxalutamida, que ia sair um custo praticamente 0. Até contar para vocês que tinha um contrato de milhões de comprimidos de graça por conta da pesquisa feita aqui. Então, eu não ganhei um centavo pela pesquisa. Quem ia ganhar era o Brasil. Só que, qual era o problema? Salvar vida num governo do Bolsonaro era um grandíssimo problema. Por quê? As mortes, elas eram celebradas. Hoje eu falo sem medo.
As mortes elas eram celebradas porque elas reforçavam a narrativa contra o Bolsonaro. Não estou defendendo ou falando contra, estou falando fatos, tá? Então, eu estava atrapalhando, imagina. Pelo nosso cálculo, ainda de forma super conservadora, eram para ter sido salvas 150 mil pessoas só entre abril e junho de 2021, quando morriam 4 mil pessoas por dia, tá? Em cálculos conservadores. E havia como ter feito isso. Mas atacaram. Então, assim, virou um problema. E praticamente nenhum jornalista estava preocupado se salvou vida ou não. Por exemplo, saiu o meu nome há 2-3 semanas na capa do Estadão, falando que a proxalutamida estava tendo um comércio paralelo. Não era nem comércio porque não era venda. Aí que o Bolsonaro estava distribuindo para um monte de gente. Achei meu nome. Aí saiu uma matéria na Gazeta do Povo interessante. Só esqueceram de perguntar se salvou essas pessoas, né? E nenhuma delas morreu. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem uma regra moral que a gente acha que as pessoas têm a mesma que a nossa, e não tem. Então, toda vez que ia, cada dia na CPI que aumentava o número de mortes, era uma felicidade para eles interna. Você via a cara do perverso ali, olhando para as mortes. Você via a felicidade por trás de uma pseudo-tristeza quando se anunciavam quantas mortes havia ocorrido naquele dia, ou no dia anterior, nas telejornais e alguns telejornais. Então, infelizmente, eu duvidava dessa minha visão, mas depois de uma análise mais minuciosa e da forma como tudo foi atuado e os personagens na história, não tem outra saída. Então, assim, em que mundo não moralmente doente você teria isso? Se você tivesse uma série onde você tem uma pandemia, onde nada está salvando, de repente alguém descobre alguma coisa que começou a salvar. Eu não esqueço de uma paciente que, lá em Manaus, quando a gente começou, ela estava pronada em VNI para ser entubada. Estava para ser entubada, programada a intubação. Em 6 horas ela estava andando sem oxigênio. Isso não é placebo, tá? Você sabe... Você foi falando, eu fui me emocionando aqui, porque eu revivi momentos da pandemia que você está trazendo um negócio que está desengasgando. Sim. Sabe? Eu tenho uma tristeza muito grande. Eu sou apaixonado pela nossa medicina. Só que eu venho de uma medicina em que olha para o paciente com o interesse do paciente. Eu tive uma decepção muito grande com a medicina. Entendam aí quem está do outro lado. Eu sou apaixonado e tive uma decepção. Porque justamente eu achava que o que eu aprendia na faculdade era medicina. E na verdade eu estava ganhando um diploma para prescrever remédios. Então eu estava virando um prescritor de remédios. Eu vim da residência que é anestesiologia, que é coisa que você dá droga e já dá resultado, e de repente eu vi que aquele mundo estava me afetando e afetando os pacientes. Não na anestesiologia especificamente, mas o mundo construído para ganhar dinheiro e não tratar o paciente. E aquilo começou a mexer comigo com a minha veia moral. Eu fiquei tão revoltado que eu entrei num burnout e abandonei tudo isso aí. E foi o meu pai e a minha esposa, que está aqui acompanhando o nosso podcast, que falou, você precisa manter a medicina porque senão você vai perder tudo. E eu falei, então tá. Daí que eu entrei na acupuntura, na medicina tradicional chinesa. E deve ter levado o pau dos próprios colegas, inclusive, né? Você não tem ideia. Lógico que os grandes amigos apoiavam, mas a tiração de sarro, aquela coisa toda, inclusive, quando eu saí da residência, eu tive algumas ameaças, porque a gente denunciou o ambiente hospitalar e a coisa... Eu passei, talvez não com o peso pelo qual vocês passam, mas eu lembro de ter passado por essa situação. Graças a Deus, porque até onde eu sei, parece que essa ação sua mudou um monte de coisa lá, né? Sim, e daí melhorou muito os serviços lá por causa dessa denúncia para os meus colegas que vieram depois, e eu já assumi aquilo como não era mais para mim. E foi na medicina chinesa, ali nos estudos com acupuntura, que eu comecei a tomar conta de uma medicina virtuosa. E quando você me conta isso,
o embrulho que me dá no estômago de saber que você viveu esses meandros e essa coisa assim de torcer pela desgraça alheia, me dá vontade de chorar, cara. Mas Não, assim, eu tô em tratamento psiquiátrico, admito pela primeira vez, tá? Até hoje. Eu sempre tentei fazer com base mais em fito, mas assim, não foi... Eu caí num patamar que não dá, porque eu acho que todo mundo tem seu espaço na medicina, a banalização é um problema. E aí eu quero trazer algumas opiniões que eu até hoje não vi nada tão próximo assim, sobre tudo isso, né? Então assim, eu vou trazer um episódio para vocês entenderem o resto, tá? A gente está falando aqui da questão política sobre isso que a gente falou que embrulha. Mas piora. Em 2022, em determinada data, início, eu sentei numa poltrona 17D. Na poltrona 17C, do nada, senta um cara que é um dos diretores... CEO informal, diretor formal da Pfizer no Brasil. O avião decolou, modo avião, encheu meu saco. E queria me puxar. Depois me bloqueou, tem o número, tem o contato, tem tudo. Passei para quem precisava passar. 2 semanas depois, estou lá, eu fui para Los Angeles pro Defeat the Mandates para acabar com as obrigatoriedades. E já contei antemão que, graças a algumas ações nossas no Distrito Federal, a vacina não era obrigatória para nada. E o governador só pediu para isso não ser feito um estardalhaço. Tá, a gente fez um debate na Câmara Legislativa, que lá é uma mistura de estado com cidade, e a gente conseguiu. Eu só não podia falar naquela época. Agora, então assim, aí eu fui para Los Angeles pro Defeat the Mandates, depois fui para Nova York sozinho. A única pessoa que sabia era minha mãe. Não contei para ninguém porque eu queria descansar. Eu tô descendo do hotel. Isso que eu tô contando, eu nunca contei para ninguém. Eu contei uma entrevista em inglês só. 2 caras me abordam na saída do hotel. Seu Flávio? Tá arrumados, bem apessoados. O Pinto, os caras, sua mãe mora num bairro, né, nesse noroeste no Brasil. Ela tá por aqui, né? Ou seja, eles com vista nela. Eu, na hora, não sabia onde me... comecei a tremer. Eu paralisei. Aí o pessoal, por que você não... Eu falei assim, gente, sei lá o que eles têm lá com ela ou não. Porque em Nova York nem usa arma, né? Eu falei assim, você poderia nos seguir? Eu falei, poderia, claro, né? A gente foi pro McDonald's ali na 28. Se quiserem entrar, podem ver no mapa. O McDonald's ali na 28. Eu tava no Roxy, que é quase na frente. E aí a gente ficou lá umas 4 horas. Eles pegaram meu celular, pediram. Primeira hora, eles sabiam a minha vida inteira. Coisas, notas do ensino fundamental, coisas assim. Me elogiando muito. Assim, rasgando de elogio. Era maciar o ego. E eu sei entender muito. Depois eu fui entender o esquema. Terapia psicológica. Depois eles fizeram uma ameaça. De eu não divulgar dados crus de algumas pesquisas. Mas eu também já não ia fazer isso. Porque eu não achei muito legal. Não é que a Proxa salvou, que a empresa é maravilhosa, tá? Então eu tenho minhas críticas à Quintor, que foi quem fabrica. Eu tenho independência, então eu posso falar. E um convite para uma parceria de uma vida inteira. Com 11... Vamos dizer assim, 11... Uma cifra de 11 em dólares. Ou sim, 11 números, tá? É bastante coisa. 11 dígitos em dólares. Mas eu teria que falar que minhas pesquisas eram uma fraude, teria uma série de coisas. Me deram sinalizações para fazer em rede social. Enfim. Aí me soltaram. Eu voltei. Aí falaram no final, falaram assim, então, e você pediu o Global Entry? Eu já tinha visto, né? Global Entry não precisa de visto. Ele vai ser negado. No dia o governo americano negou. Tem tudo documentado. Então assim, quando você vê o nível que entra, aí não é que eu ouvi falar. Você passa. Cara, eu fiquei muito mal. E por que pareça, não estava no pico, já não estava mais no pico da Covid, era 2022. Depois daquilo que a vida jurídica virou inferno, parece que havia mandatários deles. Busca e apreensão Polícia Federal, tudo. Foi depois disso. Então, você aprende na marra quem é quem. E aí eu vou falar uma outra coisa para vocês. Eu tenho uma opinião meio singular, essa contra a favor remédio. Eu acho que assim, a menor dose possível é melhor. Eu gosto muito da medicina de subdose. Ela funciona bem, tem menos efeito colateral,
mas tem efeito colateral de reduzir faturamento. Quando vocês pegam aquelas séries de opioides, são verdade, não basta você prescrever, depende da dose que você prescreve. Para eles é melhor que eu prescreva, por exemplo, um Monjaro, por exemplo. Se eu for prescrever, que está na moda, eu não tomando. Tem pacientes que eu prescrevo uma vez por mês, que é aquele pronto. Porque eu não quero ele acostumado. Eles não odeiam isso, porque não tem um turnaround, né? Assim, dele comprar todo mês. Sim. Quando você tem independência, por exemplo, na minha sala é proibido entrar com representante de indústria. É proibido. Já tem muitos anos, tá? Perdi benefício, nunca mais congresso, não vai fazer diferença, eu pago 100% dos meus congressos. Não estou julgando outros colegas, tá? Mas no momento que eu vejo uma sociedade brasileira de endócrino extremamente radical, nunca divulgar os conflitos de interesse, parece que eles recebem um abono para isso, aí você causa muita estranheza. Aí você vê um negócio de hipertensão que 120 por 80, 12 por 8 já é pré-hipertensão, aí você fala assim, qual que é o estudo que valizou isso? Quando você vai ver, é praticamente nada. Tá? Por quê? Porque você triplica o número de brasileiros com pré-hipertensão e hipertensão, você triplica o número de pessoas que precisam de remédio. Então, a medicina nós fazemos medicina, eu brinco que a gente não fez curso de medicina, a gente fez o curso de medicina da doença. Então, assim, só contando isso para vocês saberem ter noção do patamar que era. Aí, dessa questão do sequestro, minha família achou que eu estava numa psicose, numa coisa, até encontrar escuta na minha casa. Mamma mia. Então, assim, eu tive que mudar de apartamento por recomendações externas. Eu não posso contar envolvidos, porque há envolvidos internacionais me ajudando, tá? Mas eu passei 1 ano e meio tendo que fazer rota diferente cada dia e não foi fácil, tá? E eu não quero entrar em questões familiares mais íntimas, que não conseguiram entender plenamente o que houve, porque o processo de despertar não acontece em todo mundo, né? Infelizmente, podia ter acontecido. Desculpa por falar tanto, mas é porque são tantas coisas, né? Mas eu me identifico muito e agora a gente começa a ver algumas coisas acontecendo que é só o tempo que muitas vezes vai acabar revelando isso. Por exemplo, eu fiz uma publicação há uns 10 anos atrás falando sobre a importância de botar o pé na terra, como é que você regula a parte eletrônica do seu corpo, como é que você faz as trocas e tal. Cara, eu fui moído, eu fui destruído, eu fui arrebentado. Aquele jornal que fala mal de você, falou mal de mim, que isso é um absurdo, não sei o quê. Aí veio, 2016, a pesquisa de Harvard, chamando daí o aterramento de grounding, dando um nome bonito, e aí a partir dali passou a ser reconhecido, ninguém mais falou nada, mas também ninguém veio e falou, cara, desculpa aí, eu bati em você lá, mas eu estava errado. O que aconteceu há 7 anos atrás, num podcast como esse daqui, eu falei, o paracetamol usado em grande quantidade, com grande frequência, é um causador de problema hepático. E, de novo, veio pau, veio pressão, veio processo, veio ameaça, veio não sei o quê. E eu tive que tirar aquele vídeo do ar, inclusive, por causa desse tipo de pressão. Aí agora, essa semana, o que o nosso amigo lá fala? Moçada, paracetamol faz mal na gestação, traz problema. Só que, infelizmente, já estão politizando isso. E já tem gente protestando, mostrando que o lado político é diferente e estão passando mal, né? Não, e assim, o que mais causa estranheza é, para defender um lado político, eles valizam o uso de paracetamol na gravidez, quando na gravidez tem que ser pró-criança, pró-feto. Então, na dúvida, não se usa. Não é na dúvida se usa. Eu nunca tinha visto isso até hoje. Então, assim, me impressiona o que a política ela pode ser perversa, né? Ela passa por cima de vidas. A gente já viu isso na Covid, vê aqui. Então, assim, e outra coisa que me causa muita estranheza é um niilismo de dados de longo prazo das vacinas. Não existe quase nada. O número de dados oficiais, eu não consigo encontrar, posso estar errado, mas eu não consigo encontrar muitos dados assim, divididos, porque é muito fácil publicar o geral. Sim. Mas assim, o que estão escondendo? Não é possível que desapareceu. E não é só nível Brasil, né? Assim, a gente... coisa assim, é tão nítida. Eu falo sempre uma coisa. Por exemplo, na minha aula que eu dou, eu mostro, por exemplo, Heart Strong, mas podia ser outra coisa. Uma foto cheia, muito músculo e bem pouquinho de área branca. O outro, quase tudo área branca, quase sem músculo. Atrofia total. Você olha para aquilo, você vê, a diferença é nítida, gritante. E nenhum viés, nem de ocular, de fenômeno ocular, daria para aquilo.
Se você vira e me fala assim, não, aqui não tem diferença, o que está errado? É a gente ou a análise? É provavelmente a análise. Então, a gente também tem que olhar para ver se faz sentido aquilo que estão nos contando, né? Claro. Então, assim, você tem uma meta-análise onde mostra o risco do paracetamol e são as mesmas pessoas que falam que a meta-análise é quem dá o aval para poder afirmar, são as que estão negando uma meta-análise. É por isso que é muito interessante hoje que a gente está vendo ser perdido e ser menosprezado o pensamento crítico. O pensamento que você vai colocar uma ideia e ela tem uma linha. E daí acontece uma outra coisa naquela mesma linha e as pessoas acham que vão acontecer outra, ou querem convencer que vai acontecer outra e tal. Esse pensamento crítico a gente está perdendo na sociedade, porque depende quem conta, e não deveria ser assim, né? Exato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O uso do T3 para hipotiroidismo, leutironina. Eu fui um dos primeiros a usar em Brasília, lapada, né? Mesmo sendo meio que óbvio que a tireoide em si produz 80, 90% T4 e 10, 20% T3, é porque em algum lugar não converte direito. Para você conseguir atingir níveis de T3 adequados no cérebro, no pulmão, você precisaria dar o dobro de T4. Sim. Tá? Então, não faria sentido não usar T3. Enfim. Se fosse um cátedro respeitado que falasse o T3, ele ia ser ouvido. A pessoa não sei o que falou Pepsi Strong, aí teve num congresso, não, mas se ela falou que não usa, eu não uso também. Eu ouvi isso. Eu falei assim, mas quem que é a maior autoridade no assunto hoje? Então, assim, é a pessoa que está ali dando a aula. Então, assim, aí eu tive que fazer publicação, apresentei no Congresso Americano de Endócrino as diferenças, os resultados. Mas porque manipulação não presta. Sinceramente, pode ter uma farmácia ruim? Tem, como indústria ruim. Sim. Tá? Mas assim, me dá informação. Você está acusando que não presta, me fala. E não me venha com um exemplo, porque exemplificação não é o todo. Isso é um viés cognitivo. Né? Tá? Igual agora quem falou assim, mas você está indo contra todos os guidelines da sociedade. Eu falei assim, você vai usar ad hominem? Você vai usar viés de discurso de autoridade? As pessoas de guidelines são o quê? São isentas? Normalmente quem faz os guidelines? É isso aí. Então, é o que eu sofro em relação a plantas medicinais. Eu tenho uma frase que virou uma espécie de chavão, assim, no uso de plantas medicinais, que é: a ausência de prova não significa a ausência de resultado. Não é porque eu não tenho um estudo dizendo que aquela planta tenha este ou aquele composto, ou que faça ou que deixe de fazer isso, que há 7.000 anos usando aquela planta, eu ia falar um palavrão, mas não vou me conter. 7.000 anos você usando aquela planta, não é possível que a gente já não saiba o que ela faz e o que ela deixa de fazer. E não é porque eu não tenho provas ou que eu não tenho estudo que diga que aquela planta faz isso, que ela passou daquele momento em diante a ser um problema, a ser um perigo. E infelizmente é o tipo de coisa que eu enfrento. Eu faço congressos assim para todas as áreas, e eu fiz um congresso grande médico em São Paulo esses dias, 1.500 médicos, e assim, a gente é recebido assim, como se fosse o pó do cocô do cavalo do bandido perseguido por Napoleão. Aí quando você entra nessa parte toda química, explicando como ele funciona, o que ele faz na célula, que receptor ele pega, e eu falei sobre a copaíba e fiz uma comparação da copaíba associada ao gerânio comparado com a cannabis, por exemplo, o óleo de cannabis, é muito mais barato, é muito mais fácil, só que daí o que não tem? Interesse industrial, porque ninguém pode ir lá pegar isso daqui e patentear, né? E aí a gente passa a falar mal das plantas medicinais como se elas fossem demonizadas, e eu vejo que esse é o tipo de coisa que acontece o tempo todo, até o tempo, muitas vezes, de você conseguir fazer a comprovação ou a apresentação de um resultado de alguma coisa, não quer dizer que você já não esteja percebendo aquele resultado já há muito tempo. Sim. Eu acho que tem vários aspectos aí que eu queria... Posso comentar? Pode. Ponto número 1. Subestima-se a observação. Né? Sim. Então, assim, é como se fosse um bando de retardado mental fazendo aquilo. Claro que não, sabe? Porque tem conduta conjunto. Pode ter, mas você sabe que às vezes você realmente precisa do sinergismo. Ponto 2. A medicina baseada em evidência, quando aplicada por pessoas que não têm prática clínica e tão pouco fazem pesquisas, ela é muito mal aplicada e é um perigo, tá? Porque eu vou dar o exemplo das plantas medicinais.
Quando que você vai esperar chegar no nível de evidência 1A de planta medicinal? É muito difícil, porque hoje a medicina baseada em evidência foi feita para proteger as indústrias com patente. Uhum. Porque só aquelas pesquisas que você tem, comitê de monitoramento de dados independente, para registro, que não sei o que gera. Né? As pessoas falam que fase 2 não define segurança. Eu falei, gente, pode não definir segurança assim, de coisas, efeitos muito raros. Mas nem a 3 também. Uhum. Mas a fase 3 dos estudos serve para a indústria farmacêutica com patente, porque a fase 3 é extremamente cara. Eu falo por experiência. Sim. Então, existe um mecanismo para se proteger a patente. E isso acontece o quê? A medicina é cada vez mais cara. O pessoal fala assim, Monjaro, que está discutido é o fim da bariátrica. Fim da bariátrica onde? Quem consegue arcar? Uhum. Né? Então, o Brasil Elite está usando, compra. Eu peguei paciente que fez hipoglicemia durante 4 dias, 41 quilos quando aplicou Monjaro por conta própria. E eu acho que ter retenção de receita, que a indústria odiou, a indústria sempre falando que fazia de tudo para ter retenção. Aí quando eu estou no CFM, Conselho Federal. Aí vai pedir o documento, assim, quando que eles pediram para recomendar? Não tem documento, eles nunca pediram. O pessoal não pede. Eles gostam porque vendem muito, né? Não estou dizendo que a molécula é ruim, sabe? Assim, estou querendo dizer. Eu brinco que às vezes a molécula é melhor que a empresa, né? Então, só que a combinação, eu acho que entre as medicinas, elas trazem benefícios que são enormes, né? Assim, você tem... Aí o que acontece? Quando você tem nas plantas medicinais, os modelos animais têm uma importância muito grande, sabe? Você vai in vitro, óbvio que in vitro muita coisa... A gente sabe que in vitro nem sempre traduz. Animais nem sempre traduz? Não, mas traduz bem mais. Pode se traduzir bem mais, né? Então, é muito... E outra coisa, a medicina de planta medicinal, às vezes, é uma medicina de prevenção. Qual o grande problema da medicina de prevenção? Isso é importantíssimo. Elas são pessoas saudáveis, ainda bem. Uhum. Então, o que você pensa de colocar desfecho, infarto, AVC, ele vai demorar muito para acontecer. Então, você vai demorar muito para conseguir ter evidência, para você ter diferença significativa. Tá? Eu vou contar aqui em antemão, eu fiz uma análise de mulheres usando gestrona e testosterona, independente de gostarem ou não, tá? São dados, tá? Uma grande maioria de fora versus mulheres que não usavam. Ajustei para a idade. Teve assim, em 5 anos, de 200 mulheres que usavam, uma teve câncer de mama, e aqui de 200 mulheres que não usavam, 6 ou 7 tiveram câncer de mama. Não dá diferença estatística porque não tem um N suficiente, o poder estatístico suficiente. Mas dá para ter alguma ideia da proteção, alguma coisa assim. Sim. Tá? Se é gestrona ou testosterona, não sei, porque normalmente eles usam combinado. Tá? Eu estou detectando um fenômeno e tanto faz se esse fenômeno vai naquilo que eu acredito ou não. Isso eu falo assim, não posso ter. Mas a gente vê muito... por exemplo, Equinácea purpurea. Meu Deus do céu. Para mim, o nível de evidência dele Esse você gosta, né? Eu adoro essa Para mim, mais de 90%, isso eu tenho dado, mais de 97% dos meus pacientes que usaram Equinácea purpurea nunca mais gripavam imunidade. Esse dado, para mim, ele é muito gritante. Então, assim, eu não gosto, eu amo, né? Então, assim, tem coisas que a gente, que você tem que entender. Vai ter evidência? Quem que vai pesquisar? Você vai fazer uma pesquisa, aí o que eles vão chamar a sua pesquisa? Porque ela não é da Harvard ou ela não é da indústria. De pesquisa meia boca. Uhum. Pseudocientista, eu já escutei de tudo. Então você tem tudo para poder pseudociência. Jogar de escanteio aquilo, né? Você sabe que quando fala dessas pesquisas, eu falo... Que nem isso que você falou, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência do funcionamento. Resultado. Uhum. É tão caro. Eu acho que quem está lá do outro lado da câmera precisa imaginar isso. É tão caro você aprovar algo que normalmente precisa fazer valer. Só que uma pessoa que faz uma pesquisa, se ela não tem o interesse de alguém que vá bancar, ela tem que tirar do bolso. E é muito caro. Aí, ó. $500 mil. Aí, ó. Né? E o problema é que para a gente conseguir pessoas assim, por isso que eu chamo de herói. Por isso que eu acho que é importante a gente colocar em palavras esse tipo de situação, porque é isso, não é querer ganhar nada em conta. Nada. Eu sou a favor de que a indústria produza, ela vai...
Quem faz vinho vai querer vender vinho. Quem faz bala vai querer vender bala. Quem faz remédio vai querer fazer remédio. Vai querer vender o remédio dele. A questão é usar a figura do médico. E aqui que daí mexe comigo. Esse efeito moral dentro da figura do médico deveria ser a ponta moral em que existe todo o interesse de uma indústria e existe a real necessidade de um paciente. A partir do momento em que você engana esse profissional, tem muitos médicos que fazem acreditando que está fazendo bem, mas eles vêm de uma lavagem cerebral que para você desfazer isso depois, só com muito trabalho científico, essas coisas todas, e é por isso que é difícil de a gente convencer nossos colegas de que algumas coisas não são bem aquilo que eles estudaram na faculdade, né? Sim. E essa dificuldade que se tem é porque eles acreditam estar fazendo o bom. Mas para eles chegarem nesse ponto, alguns tiveram que ser corrompidos, dão voz para essa pessoa propagandear e dão poderes, dão cargos, sobem, todo mundo olha aquilo como um grande exemplo. Participam de conselhos da empresa. Exatamente. Então, e aí colocam ele como uma referência. Só que essa referência aí vai encantar os olhos daqueles que não estão vendo os meandros e vão também corromper. Então, eu sou muito crítico de nós, médicos, termos a real certeza daquilo que a gente está prescrevendo, né? A real vivência com aquilo. E aquilo que você falou da microdose, de você fazer uma medicina de doses baixas, né? Eu gosto muito de exemplificar com a LDN, Low Dose Naltrexone. 4,5 miligramas. Que vai com muito pouco de uma naltrexona, que normalmente é usado, para quem não sabe, é usado para vícios de álcool, né? E, entre outros vícios. Dá um tantinho de nada, ele é anti-inflamatório e tem se mostrado benéfico para um monte de gente a ponto de... mas isso eu uso off-label, isso não tem evidências. Gente... Não, primeiro, pera, calma, para. Vai lá. Quando alguém fala não tem evidência, a única evidência que a gente tem é que a pessoa não sabe o que é evidência. Exato! Porque in vitro é evidência, opinião de especialista é nível D, mas é evidência. Então, a pessoa pode falar não tem evidência suficiente ou tem evidência contrária. Tá, então o primeiro ponto até aceito. Isso. Até aceito. Tá, assim, é a primeira coisa, né? A gente tem... As medicações, no caso do LDN, é muito interessante, porque o LDN, eu aprendi LDN em 2010, quando eu estava na residência, fiz o eletivo em imunologia na Universidade de Miami, numa universidade. À época podia fazer. E a Nancy Klimans, quem quiser pesquisar, ela usava muito LDN para fadiga crônica. Uhum. Né? Criticada, tudo, mas usava. E aí vem uma coisa que eu quero falar com vocês. As medicações, muitas vezes, elas têm uma curva em J de ação. Sim. Uhum. Ela melhora numa dose baixa, mas ela piora numa dose alta. Uhum. Tá? Até o Venvance, por exemplo, o lisdexanfetamina, quando eu uso, eu faço, meus pacientes sabem, eu uso assim, 1/10 da dose. É suficiente para segurar e não dá aquela ansiedade, aquela coisa louca do resto, sabe? Uhum. E eu acho que a gente deixa de olhar para muita coisa, assim, por exemplo. Eu acho que a gente tem que ajustar a questão da ayahuasca, psicobilina, alguma coisa, mas não dá para dizer que ela não vai ter algum efeito. Tá? Sim. Eu acho que o canabidiol ele ainda precisa melhorar a qualidade da pesquisa, mas eu entendo, porque, assim, os problemas, e eu acho que não tem que ter uma competição, porque tem uma coisa que as pessoas precisam aprender a olhar, nós médicos, pesquisadores, não é só olhar a média, é ver a distribuição de resposta. Uhum. Qual a variabilidade? Porque para grande parte das coisas você tem excelentes respondedores, bons respondedores, médios respondedores, maus respondedores, não respondedores e respondedores paradoxais, tá? Então, a gente tem que olhar por esse olhar. Então, você não dá um medicamento para o paciente, igual nessa prescrição que você falou muito bem falado de prescrição robô padrão, né? Uhum. Eu chamo prescrição de ChatGPT, que você põe ali, espera-se que você perca 12,5% do seu peso conforme a meta. Não, meu filho. Ele pode perder 30%, como ele pode ganhar 5%. Porque ele pode ser qualquer uma daquelas pessoas ali. Você humaniza isso daí. Outra coisa. Os estudos com obesidade têm um erro gravíssimo. Eles dão pouquíssima importância para como foi a dieta naquele estudo. Sim, então, concordo. Eu vou já, de antemão, já contar uma coisa aqui. A gente está terminando o programa de mais de 10 mil tipos de dieta. Porque eu acho o seguinte, e aí você pode discordar,
Eu brinco assim, eu acho bom assim, não ser 100%. A dieta, do jeito que ela é imposta hoje, ela não dá certo. Se der certo, tava todo mundo magro. Concordo. Ponto, fato. Então a gente está montando formas de boa adesão e resposta. Então tem dietas que a gente alternado. Uma das minhas nutricionistas só prescreve dieta dia sim, dia não. Então um dia livre e um dia dieta. Um dia livre e dieta. A pessoa ela vai perdendo a graça da comida nos dias. É tanto dia livre que ela vai perdendo a graça. E no resultado foi bom. Foi o teste de mestrado dela. Se chama Gabriela Alves, nutricionista. Interessantíssimo. Então você vai fazendo estratégias que dão certo. Não é a nutrição perfeita, mas a nutrição perfeita ela é irreal para a maioria das pessoas. Concordo. Então, eu sou da nutrição. Então, pois é. Então, assim, é aquela que... E você tem que lançar estratégias. Então, eu acho assim, a gente fala de remédio, mas se a pessoa não tiver uma boa estratégia de nutrição para ela manter a longo prazo, ela vai reganhar tudo. Por que reganha tudo? Porque não se presta atenção na nutrição, aí usa o remédio. Aí, o que acontece? Os estudos. Eu vou contar mais uma coisa, assim, desculpa, é que hoje eu... Realmente, assim, eu tenho muita coisa entalada. É muito fácil, você pega o estudo, os estudos para remédio, principalmente os últimos, né, desses mais modernos, ele põe baixar, aí eles tiram o remédio para ver o efeito. Óbvio que ele sobe, aí qual a conclusão deles? Tem que usar o resto da vida. Eu falei, não, meu filho, cadê as estratégias de você, às vezes, desmamar, ou ficar com dose mínima, ou tratamento intermitente? Eu publiquei um paper na BMC Obesity em 2017 mostrando essas estratégias, tá? E às vezes você mantém um medicamento que é o mais barato, para o custo ficar baixo. Só que isso não interessa. Por quê? Eles queriam mostrar que tem reganho de peso, satisfaz aqueles que falam, tá vendo? Não adianta parar que volta tudo. E aí você mantém o remédio o resto da vida, a pessoa gastando lá R$ 2.500 por mês. Meu Deus. Então, assim, você tem estratégias alternativas que não vai nem para um lado nem para o outro. Então, é reparar naquilo que ninguém repara que a gente precisa prestar atenção. Tá vendo? Isso aí é resultado de uma boa hidratação, né? Continue, por favor. Não, isso é o resultado de uma boa hidratação, maravilhoso. O próximo você tem que ter um aqui de 10 litros. Aliás, hidratação, no meu doutorado, quanto mais hidratava, mais queimava gordura, quanto mais hidratada, menos inchado dava. E era já com ajuste multivariado, tá? Assim. Sim. E engraçado é que bioquimicamente a molécula do triglicerídeo, para ele ser quebrado, precisa entrar água. Tipo, já existe a bioquímica ali da hidratação, né? Sim. Para você queimar a gordura. Você sabe que aconteceu uma coisa bem interessante? Eu estudo água há 10 anos. E teve um dia que estava falando sobre o uso do sal integral, sobre colocar a água do sol, quais são os benefícios, como é que a gente faz. Citei lá um pesquisador americano, que é o Gerard Pollack, que escreve um livro sensacional chamado A Quarta Fase da Água, que é a fase da água micelar lá na célula. E aí estava um dia conversando e tal, na academia, e o pessoal falando assim, esse negócio de sal aí não funciona. E você sabe que o cara que é bodybuilder, ele toma 8, 10 litros de água por dia. Eu falei, olha, eu vou fazer um teste aqui, uma coisa bem simples, experimental. Vocês vão começar a tomar 1 grama de sal integral marinho de manhã cedo antes do treino de vocês, para ver se vocês precisam dessa quantidade de água todos os dias. E essa água que você está tomando, inclusive, ela é resultado de uma pesquisa também de bastante tempo, de um purificador que a gente quer equilibrar pH, condutividade elétrica, alcalinidade. A gente quer ter uma água de qualidade para você não ter que tomar muita água e não ter o resultado que você quer, e às vezes até ter um resultado que não é benéfico nesse sentido. E o pessoal começou a usar, e eles, hoje a gente estava conversando sobre isso, o cara falou, cara, isso aqui é um milagre, velho. Meu intestino está melhor, eu tô com uma condição de potência, eu consigo com menos água chegar no mesmo resultado. E aí, nesse grupo, eu tenho pessoas que são médicos, eu tenho nutricionistas, eu tenho educadores físicos. Aí o povo começa a se interessar. Aí vem as perguntas. Tá, onde é que estão as pesquisas? Aí você precisa Meu Deus, explicar. se o cara tá melhor, Porra, não faz mal. Se aquilo não faz mal, pra que você vai precisar da pesquisa É louco pra isso, validar? Assim, o importante é... Aí eu vou até te fazer uma pergunta, então, de ignorante. Eu, na minha observação toda, eu tenho prescrito muito eletrólitos, mas todos, é tipo como se fosse sal integral. Tanto atleta como não atleta. Eu tenho corrigido muita gente com vaso vagal, muita gente com desidratação crônica, muita gente com fadiga crônica só com os eletrólitos. sim. Sim, e custa quanto para fazer isso? É muito barato. Esse que é o grande problema. Porque se você pega um sal integral de boa qualidade,
Para você entregar pro cara, vai custar R$15 lá no final para você entregar um saco de sal pro cara. Mas onde encontra sal de boa qualidade? Aí que vem a parte. Ali fora tá, você vai ver. Aí que vem a parte legal. Porque a gente começa a ver esses resultados e não são resultados novos. A gente tem pesquisas e até relatos de experiência da década de 20, da década de 30, usando sal integral para tratar paciente, usando sol. O cara que ganhou o Nobel de Medicina em 1909, o cara falou sobre sol, velho. Botar a tua pele no sol, pegar 15 minutos de sol todo dia. E aqui eu preciso fazer um desabafo, já que você está fazendo, eu vou fazer o meu também. Eu participei e estava participando de um grande prêmio de influenciadores aí do Brasil, é o maior, né? Sim. E entrei de cabeça, eu falei, cara, isso aí é legal, vai me dar uma projeção, eu vou conseguir fazer a minha voz chegar a muito mais pessoas. Primeira fase, para a gente chegar nos 20 influenciadores mais que tem mais potência no Brasil. Cara, passei da fase assim com o pé nas costas. Desta fase para a próxima fase, que é de votação popular de novo, teve uma fase interna. E nessa fase interna saíram 10, dos 20 saíram 10 médicos. E aí eu disse, peraí. Quem saíram? Foram os médicos? Ou quem? Só ficaram os médicos. Por quê? E aí, exatamente essa é a minha grande pergunta para eles. Por que só os médicos? Ah, não, porque você está competindo aqui na área de saúde. Eu falei, querido... Eu sou de qual área? E aí você... Só o médico pode falar de saúde? Cara, um farmacêutico incrível participando, vários nutricionistas participando, gente que não é formado nessa área, mas trabalha com isso participando. Não, essa galera aqui, ó, isso aqui, todo mundo sai, a partir de agora continuam só os 10 médicos, porque só eles podem falar de saúde. Eu falei, querido, você tá de sacanagem. Isso é o tipo de coisa que me deixa até hoje ainda enfurecido. Outra coisa que me aconteceu esses dias, sobre a questão da água, se você pegar ali como é que funcionam os elétrons na água, a molécula de água, do oxigênio com hidrogênio, você gastou a água no teu processo, você tem ali um radical livre. Ora, se você só colocar, o Jared Pollack mostra muito isso no livro dele, se você só colocar essa água no sol, você recupera esse elétron com facilidade. Ponto, simples assim. Aí o que fizeram? Meu vídeo, Rede Nacional, um grande programa de TV, colocaram, por incrível que pareça, um endocrinologista para comentar o vídeo, e ele desceu a lenha, porque isso é um absurdo, porque isso não regula o hormônio, porque isso não sei o quê, não sei o quê. Achei ele na internet. Doutor, tudo bem? Posso te ligar? Pode. Expliquei para ele, conversei com ele uns 45 minutos. Dei a ele pelo menos 5 provas. Olha, funciona, você colocar água aqui, você mata a bactéria, então é positivo. Se você colocar água aqui, o cloro é volátil, então ele vai embora, portanto você ganhou de novo. Ele falou, nossa, cara, que legal. Eu falei, agora você vai voltar lá e vai comentar isso de novo? Não é bem assim que funciona. Cara, esse é o tipo de coisa que começa a dar embrulho no estômago, sabe? Porque você coloca um cara que não entende porra nenhuma daquilo que ele está falando para comentar o negócio, mas porque ele está protegido por um título, e ele passa a vomitar uma verdade a partir disso que... Porra, enfim. Mas você sabe que o título não é suficiente. Se você tiver o título, mas não corroborar plenamente com a narrativa, você também é excluído. Fica tranquilo. Concordo. Viu? Você sabe que eu estou numa área de estudos de longevidade. Grande parte dos professores nesse lugar já abandonaram os seus títulos de especialistas. Ficaram só com um médico. Por quê? Porque as classes que obrigam a eles terem algum tipo de comportamento, de conduta, prescrição, essa coisa toda, eles falaram, mas, cara, então eu não concordo com isso. Se é para ficar mantendo esse tipo de comportamento, esse tipo de prescrição, eu não vou individualizar, eu vou protocolizar todos os meus atendimentos, então o ChatGPT cuida, né? Então não precisa mais. E muitos deles abandonaram ali os títulos de especialista. E é interessante porque esse é um movimento que vem aonde, e você eu acho que usou as palavras certas, né? O título não faz a pessoa, ela tem que dar... ela tem que dar aval aos seus atos, às suas atitudes para que aquilo valide. E quem melhor de validar do que o próprio corpo de pacientes? Né? Ali está a prova. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa aqui que é altamente controversa, mas o protocolo do Cícero Coimbra. Sim. Você pode até discordar da forma como faz isso aqui. Eu publiquei um caso de uma paciente que ela usava para miastenia graves. Ela usava atiopina, entupia de corticoide, etc. Miastenia graves, para quem não sabe, você produz anticorpos contra o receptor nos músculos que recebe a comunicação dos neurônios, dos nervos, né? Então você perde a movimentação.
Ela já tinha sido entubada no início, tudo, beleza. Começou a usar vitamina D, foi lá pra cima. Aí a neurologista abandonou ela. Falou assim, não volta mais aqui enquanto estiver usando. Ou seja, em vez de acolher, né? Ninguém quis. Ficou na minha mão. Ela ficou sem sintomas, tá? Calma. Aí ela tinha acabado o que ela comprava nos Estados Unidos, ela mandou fazer. E a manipulação da vitamina D, ela é difícil. Ela é muito oleosa, você precisa... Enfim, ela começou a tomar, ela começou a piorar a ponto de ir pra UTI entubar. Depois de uns dias chamaram pra ver, depois de uns 10 dias chamaram. Você sabe da história dela, não sei o que, o marido tinha falado, nem pensaram em mim nos primeiros dias. E obviamente tiraram o resto de vitamina D que ela tinha, né? Aí eu falei assim, vocês vão dosar vitamina D, 1,25D, cálcio e receptor anti-acetilcolinérgico, eu sei que não vai sair agora. E vocês vão dar, eles acharam que era isso aqui, eu falei assim, eu quero carimbo. Pá. 48 horas ela estava em casa. E aí não tem como falar que tem efeito placebo, ela estava entubada, inconsciente. Então assim, agora estão falando isso. Aí eu falo assim, interpretação. Quando você repõe a vitamina D, não é reposição, é terapia com vitamina D. Concordo. Então assim, por conta do estigma ele vira um tabu. E o médico ele pode ser excelente tecnicamente, mas chega numa esfera onde aquilo é tabu para ele, por inerência, é inerente que o tabu ele não permite que penetre qualquer reflexão ou raciocínio, tá? Então, a esteroides fazem mal. Aí eu tenho lá 2 pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Cara, com Decadurabolin, dose baixa, tá? Elas ficaram muito mais tempo funcionando. Aí o médico foi falar para uma delas, pode aumentar o risco de infarto. Aí a senhora de 80 anos falou assim, me deixa morrer de infarto. Eu não quero morrer com essa doença que acaba comigo, que me faz ficar parada. Porque chega num momento que fica quase o que a gente chama em medicina de locked-in syndrome. Da pessoa, ela é muito pior que o Alzheimer. O Alzheimer é pior para quem tem em volta, mas a pessoa não tem noção. Essa não, a pessoa sabe de tudo que está acontecendo e sabe qual é a progressão e o prognóstico. Então ela falou, eu prefiro morrer de infarto do que morrer disso aqui, de ficar sem poder. Então, assim, aí vem outro aspecto. Você não pergunta para o paciente o que ele quer. A gente tem que fazer uma medicina centrada no paciente, patient-centered medicine. Perfeito. E é esse que é o diferencial. Eu não sei se a percepção de vocês, né, na hora de fazer o tratamento, é que hoje está aparecendo pacientes que querem um diagnóstico, porque eles querem vestir uma muleta. Porque eles tendo essa muleta, elas vão ter algum outro benefício. E às vezes é difícil de você quebrar essa percepção do próprio paciente contra a doença que foi diagnosticada dele. Não, mas eu tenho... Lipedema é um exemplo. O lipedema está tendo um show de diagnósticos de lipedema. Lipedema, TDAH. E inclusive outros diagnósticos assim de doenças autoimunes, porque parece que as pessoas querem se encaixar numa caixa, porque nessa caixa elas têm benefícios. Os médicos colocam esses pacientes nessa caixa porque ali eu sei tratar. Saiu dessa caixa, eu não sei mais tratar. Então você precisa ter esse diagnóstico para seguir este protocolo que eu copiei e colei da internet ou da minha faculdade, coisa assim, porque se sai desse padrão eu não sei tratar. E aí vira uma bagunça, porque daí quando cai no nosso colo, você que tem uma cabeça muito mais aberta, eu tenho esse lado mais integrativo, chega ali no Dr. Júlio que tem lá as plantas, você fala, olha, não é bem assim. Você pode tratar aqui e ficar boa assim. Não, mas o meu médico já disse que eu tenho, então eu vou ter que tomar isso aqui pro resto da vida. É um esforço muito maior para você desfazer a própria cultura que aquela pessoa vestiu. É interessante, vocês sentem isso também? Sim, é muito comum. É muito, nossa, tem... 2 exemplos de hospital para vocês. Primeiro exemplo, fazia estágio no hospital e o pessoal estava servindo para os pacientes gelatina com corante e açúcar. Cara, isso é comum, é mais comum do que as pessoas imaginam. E eu falei, querido, tá errado isso aqui, cara. Essa pessoa está em estágio de recuperação. Se você oferecer para ele essa... Não, mas isso aqui faz parte do padrão. E eu trouxe as pesquisas, eu fundamentei, eu não fui descoberto. Eu fui lá dizendo, olha, desse jeito aqui, dessa forma aqui, piora a condição do paciente. Você sabe o que fizeram comigo? Me convidaram a sair de lá. Porque é mais fácil, né? E a segunda coisa que me levou ao estudo da água foi estar no ambiente de um hospital oncológico e ver os caras fazendo suco de pacotinho com água da torneira para oferecer para um paciente em recuperação oncológica. Gente, eu falei, vocês estão de sacanagem. 70% do seu corpo e
Todas as funções bioquímicas do corpo precisam de água para funcionar e você tá oferecendo essa merda pro cara. E, gente, isso entra assim, ó, que nem um gato de ré na garganta da gente. Porque você sabe que isso ali, naquele ambiente, a gente poderia melhorar muita coisa pro paciente. Poderia melhorar demais. Coisas simples Cara, e baratas. água, velho. Falando nisso, alcança mais dessa água aí. Pois é, nós dois. Vamos lá. Água. Eu vou... assim, que a gente coloca... Eu vou dar um exemplo, assim, pra vocês, que muito tenho pesquisado, né? Minha mãe fez algumas doses de vacina, tá? Até Pfizer, tudo. E depois dessas doses, ela teve 2 cânceres de mama ao mesmo tempo. Tá? E no mesmo tempo, não era bilateral, eram 2 tipos diferentes, inclusive. E quando você pega os estudos de bloqueio hormonal, a diferença de sobrevida é mínima, tá? É menos de 1%, 0 e pouco por cento. Principalmente no caso dela. A oncologista super bacana, compreensiva, etc. Mas ela falou pra minha mãe assim, olha, se voltar, volta pesado, se volta grave. E minha mãe ficou nisso na cabeça, mesmo sendo 0,5%. Aí ela tá usando uma droga que ela é carregadora da gene da Alzheimer, a APE4. Tá? E a gente sabe que o estradiol é um neuroesteroide, é um neurohormônio, neuroesteroide e tudo. Sim. E ela tá bloqueando, ela faz cansaço. Eu vejo a capacidade cognitiva dela cair quando ela usa. Ela destrói. Então, assim, eu não consegui ver até o momento uma análise custo-benefício aí, sabe? E perguntar o que ela quer. Mas aí, eu conversei, falei, mãe, pelo menos usa microdose, usa 5, divide em 4. Só que ela sonhou que ela estava morrendo porque ela não estava usando a dose completa. Porque foi colocado para ela a questão da cultura. Então, assim, eu discordo do uso, e eu tenho vários pacientes que deixaram de usar, nenhuma voltou, tá? Então, quando eu vejo os cálculos de análise, eu falo assim, se fosse para qualquer outra doença, essa diferença jamais iam recomendar usar. Mas como tem a indústria do câncer, eu tenho observado que é uma indústria muito forte, tá? Então, está sendo muito conveniente o aumento da incidência dos cânceres, porque o câncer está aumentando a incidência da seguinte forma, ele aumenta a população, mas ele também está aumentando nas bases. Pessoas mais velhas que não costumavam ter o câncer de mama estão tendo, e mais novas também. Coloretal também, mesma coisa. Então, está sendo bastante... Eu não sei por que aconteceu isso, para não dizer que eu sei alguns motivos, mas não é só estilo de vida, estilo de vida mas é quando você combina estilo de vida com mais alguma coisa que é explosivo, né? Sim. Porque estilo de vida já estava aumentando antes, mas aí de repente acelerou. Então, eu vou dar um exemplo, não vou nem muito para tão alternativa, não vou falar de ivermectina, fenbendazol, essas coisas, mas eu vou chegar na metformina. A metformina é um baita regulador, mas a indústria fez uma pesquisa para mostrar que ela não funciona. Saiu recentemente. Então, assim... que será, né? Há Porque... quanto tempo que acabou a patente da metformina? Tem umas 40, 50... Eu não era nascido. Você sabe que a semaglutida, liraglutida e companhia limitada tá com o seu prazo também quase batendo ali. O discurso vai mudar, rapidamente, não é? Daqui a pouco ele vai fazer mal, mas eles vão... Já começou. A liraglutida, que tem mais estudo para proteção neurológica, agora disseram que ela é ruim para isso, tá? Que ela já começou a perder a patente. Agora já não presta mais, agora já não funciona mais. Ou seja, no fundo, o que funciona bem? Boa alimentação, bom exercício, bom sono, né? E boas plantas, né? Você sabe que um pouquinho antes da nossa conversa aqui, eu estava no telefone escutando um colega que é nutricionista e eles estão com um problema com uma senhora que passou por um evento de câncer, um câncer ósseo, e ele estava fazendo suplementação para essa paciente com o que a gente faz, creatina, glutamina, enfim. E um comentário de um colega médico disse, olha, não use a glutamina porque o câncer se alimenta de glutamina. Aí o que aconteceu? Declínio cognitivo, declínio muscular, a pessoa piorou imensamente. E aí a grande discussão que a gente estava aqui agora é, para esse tipo de câncer, efetivamente, existe alguma evidência dizendo que a glutamina suplementada pode levar a um aumento ou um reaparecimento? Zero. É só especulativo, porque se sabe que a glutamina pode ser usada como combustível, mas que não vai deixar de ser usado também pelas outras células. É engraçado porque no estudo oncológico, quando a gente fala da nutrição da célula de câncer, acreditava-se que ela não fazia a conversão dos corpos cetônicos, então fazia a dieta cetogênica.
Saiu um trabalho, tem um tempo atrás, que mostrou que sim, ela consegue fazer, só que depende do tipo. E ela também vai conseguir fazer o uso da glutamina, ou seja, não vai ser este o mecanismo que vai matá-lo de fome, né? A célula de fome, mas costumou-se acreditar. E daí cria-se um preconceito absurdo de que não, esse não pode. Mas e o resto? A pessoa come um monte de carboidrato simples, É. açúcar, e a glutamina é a culpada. E o caso dessa paciente em específico, ela veio para mim por causa da questão intestinal. Se você Sim. for parar para pensar nisso, atividade física causa câncer e piora. Sim. Sol. Porque você faz mTOR, sol também. Porque a atividade física aumenta mTOR e aumentando o mTOR aumenta o câncer. Então, em tese, atividade física pioraria o câncer, se for usar só na especulação, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? Uma coisa é a mecanística, que é um dos fatores que tem que ser relevado, a fisiologia, e aí colocar a teste. Agora, poxa, existem tantas conclusões assim de que é que nem você falar assim que água não hidrata. É óbvio. E outra, qual que é o custo de a gente fazer exercício na vida de uma pessoa, né? Sim. Qual é o custo dela ter que se empenhar? Mas daí ela vai querer a estatística, os estudos, duplo cego, placebo de exercício, se é que existe, né? Para ela tomar uma conduta que ela pode ajudar ela mesma. Então a gente está vivendo hoje num momento em que a gente está endeusificando a ciência ao invés de usá-la só como uma ferramenta. E uma ferramenta de conhecimento que a gente vai usar, análise crítica, no momento em que a gente vê um paper, alguma coisa assim, e vai falar, isso aqui faz sentido. Faz sentido para o meu paciente? Faz sentido para o paciente. O paciente quer? Ele não quer. Então não uso. Posso fazer uma correção, retificação? Claro. O endeusamento da ciência que está falando é o endeusamento da ciência com C maiúsculo, que é bem distante da ciência no seu sentido semântico. Sim, porque sim. a observação também e o raciocínio também fazem parte do pensamento científico. Tá? Deveriam fazer, né? Não, fazem. Deveriam ser reconhecidos como ferramenta. Exato. Então, assim, obviamente, você tem todos os fundamentos e você tem estudos observacionais suficientes, você não vai esperar um duplo cego, a pessoa já morreu. Sim. Então, assim, a ciência, ela inclui a totalidade da evidência e inclui também tudo que eu já falei sobre opinião, sobre in vitro, junto com o raciocínio, tá? O raciocínio é o raciocínio científico que você utilizou para poder recomendar. O pensamento crítico, né? Agora, a gente tem que humanizar a história da boa alimentação e do exercício. Eu venho aqui provocar. Por quê? Porque as pessoas sabem. Elas já sabem, elas já estão conscientes. E parece que não tem sido suficiente para todo mundo. Então a gente tem que construir estratégias. A gente vai culpar a pessoa? Não, a pessoa tem que ter autorresponsabilidade, óbvio. Sim. Mas a gente tem que também arranjar estratégia para poder conseguir ajudá-la. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Eu tenho muito paciente que tem fazenda, atendo muita gente do agro, e passa uma semana na fazenda ou não sei onde. Então, eu não estabeleço o número de dias por semana que ela treina. Eu estabeleço o número de dias por mês. Então, 12 treinos por mês, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque nisso, porque quando ela não treina uma semana, se ela tiver a meta semanal, ela desanima. O treino mês, uma semana não treina, outra ela corre atrás. Então, assim, são pequenas estratégias que a gente vai fazendo. O jejum intermitente, uma das perguntas que eram feitas é o seguinte: se essas pessoas que a gente não consegue controlar a boca, o que e quanto elas comem, vamos controlar só o número de horas que elas comem por dia. Uhum. Então, nisso se viu que acaba que o número de calorias ingeridas não fica tão alto, porque são só 8 horas por dia, mas acaba sendo estratégia de início. Tá? O nunca mais para muitas pessoas dói. Então elas vivem se despedindo para começar a dieta, né? Sim. Então a cabeça é interessante quando você entende. Tem pessoas que não adianta falar, dieta pode comer de tudo moderado. Tem gente, eu por exemplo, não consigo comer moderado. Eu como uma pizza, eu como 2 fatias, eu divido ela no meio. Uma metade é uma fatia, outra metade é outra fatia. Então eu prefiro não comer ou comer com menor frequência. Então, assim, a estratégia tem que ser funcionada para cada um, né? Sim. Senão você entra no ChatGPT. Sim. E aí os protocolos, né? A gente começa a ver protocolos. Essa semana a gente estava discutindo na universidade sobre isso. Quando você cria um protocolo de uma vacina numa campanha de vacina e você não faz uma pergunta idiota simples como: dormiu bem? Uhum.
Dormiu bem? Como é que você tá? Como é que tá o teu intestino antes? Não, é enxurrada, vai todo mundo. Se a criança pesa 10 quilos ou ela pesa 15, a dose é a mesma. Se o isso Me perguntas idiotas, continuando aí. Tá, dou probiótico pro paciente. O ambiente continua inflamado. Aquele probiótico aquelas cepas vão ficar. Então, assim, só para mostrar que o paciente vive chegando com probiótico, né? É ótimo, mas ele precisa vir com o resto junto. Então, concordo. Assim, preparar o terreno, né? Preparar o terreno, exato. Mas precisa ser uma coisa meio que junta. É complexo, porque você prepara o terreno, mas as bactérias continuam patogênicas, o terreno volta a ficar inflamado. Então, às vezes, eu preparo o terreno junto com as bactérias e depois eu mantenho as bactérias depois que desinflamam o terreno. É meio que... mas não é fácil. Só puxando aqui, você falou... Como que é o nome daquelas bactérias que estão no solo? A micoriza. Micoriza. Que você prepara o solo. É muito interessante porque o comportamento de uma planta, que a gente estuda na produção de plantas medicinais, é igual o comportamento do microambiente intestinal, que é, para mim, uma raiz dentro da gente, né? É um bioma. E você sabe que tem evidências, tem um pesquisador bem bacana do Amazonas, que ele mostra que quando você mexe com uma planta aqui, a 15 metros a outra planta responde, e eles não sabiam por quê. E eles foram estudar, é o movimento químico da micoriza da planta que está naquele ambiente comunicando com a outra planta que está lá do outro lado dizendo, está vindo destruição por aí. E aí como que você nega um negócio desse? Como é que você simplesmente chega... Eu tomei um pau esses dias, porque eu fiz um vídeo falando sobre a cultura de hidroponia, né? Cara, eu acho assim, enquanto nós temos aí uma questão alimentar, que a gente tem que pensar no mundo, o mundo está crescendo, a gente está reproduzindo pra caramba, e eu tenho que pensar na segurança alimentar. Ok, é uma estratégia legal. Cara, mas hidroponia, você está num lugar onde o sol não chega do jeito que ele deveria chegar, você tem iluminação artificial para fazer essa planta crescer mais do que ela deveria, você não tem os nutrientes que ela precisa na terra, ela não tem conexão energética com a terra e ela não tem conexão com a micoriza. Aí quando você vai pegar, por exemplo, quando você vai olhar a função do nitrogênio na planta e a função que a bactéria tem na fixação desse nitrogênio, e lá você está usando uma estratégia diferente, é óbvio que o resultado que você vai ter ali numa alface de hidroponia não é o resultado que eu vou ter de uma alface plantada no sol, com todas as condições. E, mas aqui não falta água. Mas ela tem que ter essa falta d'água. Você estava falando isso antes. A planta precisa ter esse sofrimento para poder produzir os metabólitos secundários que vão tornar ela uma planta medicinal, por exemplo. E aí os caras vieram no meu vídeo, inclusive me moeram no vídeo. Moeram por quê? Porque eles estavam dizendo que não é assim, que não funciona, que eu não entendo nada, porque eu não sou agrônomo, porque isso é besteira. Eu falei, gente... Não, eu queria trazer esse assunto à tona justamente porque a gente está perante o maior colecionador de plantas exóticas aqui do Brasil. Né? Acaba que nessa história toda de perseguição, você vai se conhecendo melhor, você se obriga a se conhecer melhor, né? Então, assim, quem sou, o que eu quero, né? E eu percebi que eu não tinha hobby, né? E eu gosto de desafios. E uma coisa que acontecia, eu tinha plantas, eu gosto do verde, mas eu matava todo mundo. E aí veio a primeira grande lição. Muitas pessoas matam as plantas. Agora eu vou falar uma série de coisas, aspectos, muito que eu até falei antes, né, de começar. A culpa, a gente acha que é nossa. Eu não sei cuidar de planta. É mentira. O substrato, a pessoa chama de terra. Na verdade, usar terra para planta, para arace, que são essas de casa, é errado. Você pode usar terra para determinados tipos de planta. É legal. Uhum. Mas normalmente você usa o substrato, você põe outros aspectos, porque a planta, você tem que pensar que o solo natural ele tem a decomposição, ele tem os espaços aéreos, então a raiz precisa de oxigênio também. E a terra ali não está sofrendo aquele processo natural. Então, vendem a terra, ou como quiserem chamar, substrato errado, e a planta errada, a terra errada, que é o substrato errado, e o vaso errado que não drena, que não responde ao que a natureza tem. Então, você mata a planta por excesso de rega, mas não por falta. E aí, o que eu aprendi? Hoje eu faço o substrato, eu mesmo, eu gosto de pegar, e aquilo me faz muito bem. Eu suo sem fazer grandes movimentos. Aquilo parece uma troca. Eu faço um grounding com a mão e com o pé também.
Eu ia até perguntar se grounds valia com pedra ou não, se era só terra. Mas depois. Mas a gente. Qualquer mineral que faça troca iônica. Ah, então pronto. Então eu tô lá, porque o meu banheiro é de pedra. Ótimo. Fiz de propósito. Hoje eu sou o maior colecionador de plantas raras do Brasil, um dos maiores, né? São plantas caras. São plantas extremamente difíceis de encontrar. Existem plantas ali que são muito sensíveis, então é um desafio, porque eu acho que na natureza ela não sobreviveria muito tempo pela seleção. Algumas sim, algumas não. Você encontra o que a gente chama, quando você encontra alguma rara que tem alguma variegação, planta variegata, é planta que tem mancha, que é verde, mas não é só verde, é verde e amarela, ou então 2 tons de verde, ou verde e branca, tudo. Então eu percebi que quando você drena muito, você rega bastante, mas você drena bem, então eu tenho que furar todos os meus vasos, eu tenho que fazer um monte de furo. E oxigenar mesmo. Oxigenar. Né? E é o período que você planta, você não rega todo dia. Você tem que esperar secar um pouco. Ela precisa passar por um período de seca, aí você rega de novo. É a forma que ela mais se desenvolve melhor. Sim. Então, assim, hoje eu consigo ter um nível de crescimento alto, mesmo elas recebendo grande parte de luz natural. Eu tenho. Então, assim, as minhas plantas não são medicinais, mas não são tóxicas. São plantas. Tem planta que eu já dei o nome do cultivar e fixou hoje no mundo. Eu tenho plantas que ainda não tem nome, a mutação. Tem plantas que o comportamento delas são. Hoje eu tenho a maior planta dessas. Eu tenho 30 das minhas plantas, são 700. São as maiores do mundo hoje. Já confirmado, assim, através de internacional, por fora. E tudo isso porque você vai fazendo isso. E aí você aprende também outra coisa. Você pode. As diversas vias se complementam, igual na natureza. A água, a chuva, tem ar, tem tudo. Então pessoal, como você aduba? Se eu jogar o adubo que o pessoal dá normalmente, não é um adubo natural. Porque o adubo não cai de uma vez, assim, do composto de uma vez em cima de uma planta. Então eu uso adubo de liberação lenta, tentando aproximar. Eu uso o adubo foliar, que eu jogo nas folhas, o adubo, assim, na forma de líquido, e eu adubo na rega. Porque também é na rega, quando chove, que ele acaba levando o decomposto da natureza para as raízes. Então, é o mais próximo possível. E as formas se complementam. Então, aí eu vou trazer um exemplo bem idiota. O pessoal discute se ácido alfa-lipoico é melhor endovenoso, vira terapia oral. Ao meu ver, essa disputa é meio precisa. Você poderia complementar os dois se quiser. Eu acho que talvez você tenha meia vida diferente, etc. Aí, quando você vai dar quando eu dou também, eu vario sempre o tipo de adubo. Tem adubo que só tem NPK, tem adubo que tem todos os micros, tem adubo que tem micro-risa, tem adubo que tem... Então você fornece uma nutrição completa, igual você precisa para o ser humano. E cada planta se comportando de um jeito, só que tem uma coisa também por outro lado. Cada planta se comporta de um jeito, mas tem duas coisas. Primeiro, a simetria. Tem aquela pesquisa em que uma planta ela fica com a cara da planta do lado, mesmo que você coloque uma foto em vez da planta do lado. Então eu tenho 4 plantas que chamam Espírito Santo. Agora disseram que começaram a vender oficialmente, legalmente, mas isso é mentira. Já faz anos. Era uma planta extremamente rara do Espírito Santo. Eu tinha encontrado 4 na natureza. Aí eu tinha 2, elas estavam até quase próximas. Só que essa ficou idêntica a essa e essa ficou idêntica a essa. Eu vou tirar foto depois e mandar para vocês. Manda. Então elas se imitaram, assim, foi muito engraçado. E outra coisa é o timing. Eu tenho 2 plantas que chamam Delta, Antúrio. Elas dão ao mesmo dia começam a nascer a folha, o mesmo dia elas se abrem. Assim, é uma simetria muito louca. Então, assim, a gente vê que... E a gente também aprende a ter paciência. Então, tudo isso me ensinou hoje a ter um dos cultivos com maior... Porque eu também, planta medicinal, assim, não é o melhor, o mais rápido, o melhor. Mas na nossa, dá muito valor, a planta fica mais bonita. Então, hoje tem um dos cultivos com maior velocidade de crescimento. E depois que eu aprendi a controlar as pragas, que já matou muita gente, você também tem... E aí uma coisa que eu aprendi também, depois que você começa a prevenir as pragas antes que elas apareçam, elas crescem mais rapidamente, pode ser que tenha alguma coisa subclínica. Aí ela vem outro sinal. Peraí, eu preciso esperar a clínica, quando às vezes a pessoa já está lá sofrendo. Eu queria dar um outro exemplo aqui, bem rapidamente. Eu tive uma gata Barbie que morreu agora em fevereiro. Ela tinha um câncer muito raro em gato, que é adenocarcinoma mucinoso de intestino. Em gato é muito raro. Há 200 casos descritos na natureza. Ela foi a que mais viveu, inclusive. E ela sempre tinha o intestino inflamado. Presta atenção. O irmão dela, o Ken, que está vivo até hoje, eles são Maine Coons todos, tinha intestino inflamado. Olha como Deus às vezes traz... Se você que a pessoa não acredita em Deus, eu não posso fazer nada. Estou contando da minha visão. Chegou um gato hoje, que para mim chama Zeus. Tá? Maine Coon também.
Ele veio com herpes vírus respiratório. Uhum. E aí baixou a imunidade de todo mundo. Aí veio uma giardíase ferrada. Terreno biológico. Quem também tinha o intestino sempre espessado. Eu tratei a giardíase, o intestino dele nunca mais espessou. Ou seja, muito provavelmente a Barbie tinha uma giardíase assintomática, crônica, que levou ao câncer. Para você ver como faz. Eu falei, eu tinha que trazer esse exemplo aqui, porque não deve ser tão diferente com o ser humano. Você é a prova cabal do que eu venho falando nos últimos 15 anos sobre planta medicinal. E eu tenho sido uma voz quase solitária na América do Sul inteira, de que o trabalho com plantas medicinais é terapêutico muito antes de chegar na xícara em forma de chá. Perfeito. Isso que eu queria falar, porque eu percebi que você se descobriu cuidando da planta, né? Quando você falou, você mata muitas pessoas. Às vezes a gente está fervendo lá em cima, lá na mente, quando está cuidando da planta ali, a planta sente, aquela coisa, né, que se fala que a planta sente e tudo mais. E de um tempo para cá, eu consegui matar algumas plantas no meu consultório. E eu passei a mudar o meu pensamento na hora que eu rego. É incrível, assim. Não é uma coisa que dá para ser comprovada cientificamente, mas eu sinto e isso me transformou. Eu rego a planta e eu penso comigo, eu estou beneficiando a vida. Eu estou beneficiando a vida. Este ato vai me ajudar a beneficiar a vida. E é por quê? Porque eu quero trazer isso para os meus pacientes, eu quero estar isso nas minhas plantas e, às vezes, na minha mente, às vezes, quando a gente está naqueles dias com a pá virada, querendo estrangular um pela... Não, esse sou eu, né? Ter raiva, às vezes, na nossa vida é querer tomar o veneno para que o outro morra, né? Mas pode acontecer, né? A gente, às vezes, os sentimentos que a gente tem sobre as pessoas podem não ser tão nobres, né? Sim. E é normal e é humano normal, ser assim. Não adianta Pronto. você fingir que não tem... Se você achou louco fazer isso, então eu já devia estar no manicômio. Porque eu converso com as plantas igual eu converso com pacientes. Tá? Por isso ela tá bem, você tá... Então, assim, já podia estar no campo de força, né? Amarrado. Então, não se preocupa. E uma coisa legal da planta é o seguinte. Me incomoda um pouco uma coisa. É um assunto que não tem nada a ver, mas tem a ver, tá? Agora tá na moda o que eu chamo de... os homens... Vocês podem estar usando, tá? Mas não tô nem aí. Aquela calça que é no meio da barra. E eu falo com meus amigos. Gabriel, todo mundo... A calça no meio da perna. Com tudo apertado, aquela coisa assim. Todo mundo vestido igual. Gabriel de Carvalho? É de todo mundo, tá? Que eu chamo de gente que eu falei, tá com cara de topo de pirâmide financeira que acabou de ganhar dinheiro. Então, assim, é uma moda que a pessoa quer parecer chique, né? Então todo mundo imita. Vocês já encheram o saco do Baracate por causa disso. Pois é, exato. Exatamente. Aí todo mundo fica igual. Aí você quer ter um relógio, você quer mostrar que tem grana. Ok, que você precisa. Você começou ali e mostrar que tem grana, mostrar que tem sucesso. Eu não tô entrando nisso. Sim. Mas assim, aí... Tem se surgido os novos luxos. E os novos luxos são luxos com características diferentes. Aí eu vou trazer as plantas raras aqui. Uma planta muito rara, ela é mais cara, ela é bem cara, ela é um luxo silencioso. Poucas pessoas sabem aquilo ali. Tá? Ela é um luxo que requer conhecimento. Qual que é a mais cara que você tem? Então, vamos lá. Que eu tenho ou que vai chegar? Hoje eu tenho uma Monstera Ocean Mint com torta. Que hoje ela vale R$27.000, mas eu tenho algumas que hoje valem mais que isso, mas eu paguei bem menos. Tá. Você fez valorizar. Não, mas 27 mil chegou assim, né? Tá. Chegou nesse valor. Mas é maravilhosa, ela é super diferente, tudo. Eu tenho uma lá que eu paguei 3 mil, que hoje pode estar em torno de 40, 50 mil. Porque na verdade eu comprei arriscando, ninguém sabia o que era. Cresceu e, enfim... Assumiu um formato diferente. E aí, uma que me venderam por 2 mil, que aí agora tá $10 mil lá fora. Uau! Porque eu sempre sigo tendência. Por exemplo, o negócio da botânica, eu gosto de mutação, por ver que tipo. Eu gosto dos monstrinhos, eu gosto do que é diferente, sabe? E isso era meio descartado antigamente, não vendia, era como rara, mas não era. Agora virou hype, sabe? Eu brinco igual pistache, quando eu gostava há 15 anos e agora tu não gosta. Mas aí a planta, além do luxo silencioso, que é um novo luxo, ela é um luxo que exige conhecimento. E o novo luxo não admite você ser fútil, entendeu? E o terceiro é o luxo que não tem imitação. Então, ela seria uma candidata para ser um luxo. Porque todo mundo gosta de verde, beleza.
é o mesmo. Aí o psicólogo, na segunda-feira, que eu faço terapia, falou assim, mas por que você gosta diferente? E ele querendo... Aí a resposta foi, eu falei assim, se eu sou um cara que funciona de forma totalmente diferente, rara, na minha casa nada é normal. Os gatos não são normais, são Maine Coon diferente. O meu apartamento é um apartamento totalmente diferente do normal. Então elas refletem quem eu sou também. E não tem nada de errado com isso. Sim. As pessoas só precisam aprender que não há nada de errado com isso. Isso é outra história. Concordo. Né? É. E assim, a gente tem que viver a diversidade. Eu não estou falando daquela diversidade que o pessoal adora falar, tá? Que é uma pseudo-diversidade. Estou falando da diversidade real. É assim, e para aprender, por exemplo, não é porque você não conhece sobre a fitoterapia que você vai falar, não funciona. Eu não consigo falar não funciona se eu não tenho plena certeza, se eu não for conhecedor do assunto. Daquilo que não se pode falar, deve se calar, né? Fica na tua. Eu acho que a gente tem que ter a humildade intelectual e não a desonestidade intelectual de falar que uma coisa faz mal sem você saber, por exemplo. Tá? Porque para mim é desonestidade. Isso que fizeram na entrevista sobre a questão da água é desonestidade intelectual. A pessoa usa de um título para gerar confiança naquilo que ela está falando porque ela não sabe, né? Então... É isso que eu Estão rindo da própria ignorância. É, claro. Tadinhos. É isso que eu sinto falta hoje, é honestidade intelectual. E tudo bem se tiver errado, mas retrata-se. Sim. Né? Não tá... Vai dar uma opinião, não tem certeza? Olha, eu não tenho certeza sobre isso, mas a minha opinião eu acho que é isso, e daí você entrega ali os argumentos. Pronto. Só que hoje a gente está numa época em que a informação é tão rápida que até o teu argumento ou está na ponta da língua ou não dê. Então já dê tua opinião. E não é assim, não deveria ser assim. Eu não ensino meu filho assim. Então. Todos são especialistas em tudo. Ah, meu Deus. E o duro é que às vezes, como o caso dessa senhora que eu citei da glutamina, você tem ali uma evidência visual, perceptível. A mulher passou a ficar pior depois que ela cortou a glutamina. Cara, se parou de fornecer um pré-biótico que é de qualidade de ouro, padrão ouro, você parou de ter um anti-inflamatório, começou a abrir, a liberar a zonulina, tá lá, você faz a protectina fecal dela, tá lá a zonulina, cara, tá ali, tá na tua frente, a mulher tá morrendo. E a pessoa tá dizendo, mas eu tô certo. Tá aí não dá. É de doer. E normalmente isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade. E normalmente acompanha de... pouca ou nada de empatia com a paciente. Esqueci de perguntar para a paciente como ela está. Sim. Porque ela quer estar certa. Então, se ela porque ela tem o risco de perder a sua validação, se perguntar para a paciente, ela fala que está pior. Sim. Então, normalmente essas coisas se acompanham, né? São padrões que acompanham. Enfim. Doutor, conversa absolutamente sensacional. Não sei se vocês já perceberam, mas já foi mais de 1h30. Uau, foi 1h30. Já estamos viajando aqui há 1h30. A gente se propõe sempre conversar 50 minutos, 1 hora, mas quando a conversa é boa, vai, né? E deixa que vá, que tá tudo certo. Doutor Endrigo, suas considerações? Olha, eu acho que a gente prometeu e cumpriu, né? Eu gosto de agradecer muito, né, a presença do convidado, mas especialmente a sua vinda aqui, eu acho que traz uma luz, traz clareza para muitas coisas. Me surpreendeu a história que você trouxe, né? As conspirações que não são conspirações, que são os fatos. E reafirmo que aqui a gente trouxe, para mim, é um herói, né? Eu reafirmo que o que você fez me trouxe luz para os meus pacientes. Então, ajudou a tratar os meus pacientes. E é isso, eu sou muito grato pelo teu trabalho. Graças a ele, eu comecei a, inclusive, questionar mais coisas das informações que nos viam, né, na época da pandemia. E continuo te acompanhando também nas redes sociais lá. E também obrigado pela oportunidade aqui, sempre, Dr. Júlio, porque esse espaço aqui conseguir trazer tamanha discussão aqui, assuntos gostosos de discutir, de conversar, é sempre uma satisfação. Isso é bom demais. Doutor, suas considerações? Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente não só Dr. Júlio, Dr. Endrigo, pela oportunidade de estar nessa podcast, que isso é uma fala comum, né? Mas pela oportunidade de eu, depois de muito tempo de participar da última vez do podcast, que eu nem lembro quando foi, poder contar e desabafar coisas que eu guardava para mim. E eu senti, me veio intuitivamente,
eu tenho um aspecto intuitivo meu que... Aí, de novo, eu entro naquela. Se a pessoa acredita ou não, eu já estou naquela fase que eu não estou preocupado, tá? Mas as pessoas sentem quando tem. Que eu senti que era um espaço onde eu poderia contar determinadas coisas, sabe? Tem coisas que ainda vão demorar mais para serem contadas, sabe? A gente ainda precisa passar por mais tempo. Mas eu acho que aqui foi um espaço que vocês foram extremamente receptivos. A escuta foi muito mais do que ativa. Houve uma grande identificação. É claro que a gente tem um viés de concordar um com o outro, obviamente, isso a gente não pode deixar, mas... Não, é que a gente pode discordar, normal. Não, mas o discordar é tão gostoso, tão saudável, mas eu acho que a gente foi complementando. Sim. Eu acho que mais do que... Porque não foi uma fala fixa única, né? Sim. Até porque cada um vem de uma história. Então, eu conheço muito pouco sobre a questão dos matérias da água. É um assunto que você agora me gerou uma baita curiosidade. Mais um salvo. Mas aí você vê a forma como você lida com aquilo que você não conhece, né? Então, aqui eu acho que nada acontece por acaso. Hoje eu vim dar uma palestra em Curitiba, hoje mais tarde à noite. Estaremos lá. Ótimo. Não, vai ser... Vão gostar, porque eu vou trazer várias questões assim, provocativas também. E é isso, assim, eu acho que foi uma discussão, foi 1h30, mas não foi 1h30 prolixa. Sim. Foi 1h30 altamente produtiva, sabe? O que eu tenho a dizer se quiser até fazer essa parte, são 90 minutos que valem a pena serem assistidos. Assino embaixo em gênero, número e grau. E vocês sabem que esse trabalho é um trabalho desinteressado, nós não temos nenhum tipo de patrocínio financeiro, não temos nada disso. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho gratuito e você tem conosco uma espécie de dívida moral no sentido de se inscrever aqui no canal e compartilhar essas informações, porque a ideia da democracia é exatamente isso, né? Nós podemos colocar os nossos pontos e quem discorda, discorda, quem concorda, concorda e está tudo bem. A democracia, ela é ou deve ser feita dessa forma. Então, se você não é inscrito, já se inscreve. Vou deixar os contatos do Dr. Indrigo, como de costume, do Dr. Flávio também aqui nos comentários. Segue ele em todas as redes sociais. Ele sempre está trazendo provocações, sempre está trazendo reflexões que fazem a gente sair desse status quo, muitas vezes da nossa zona de conforto, para oferecer, no final das contas, para o nosso paciente, uma relação de saúde, né, muito mais equilibrada. Doutor, muito obrigado. Doutores, né? Muito obrigado. Eu que agradeço.